Boa noite, pessoal. Somos o grupo 6 e nosso tema é complexos metálicos como fármacos. Nosso grupo é composto por mim, Beatriz, Daniela, Evelyn, Maria Luísa, Mariana e Vitor. Nosso grupo apresentará sobre química organometálica, a malária e a leishmaniose. Bom, pessoal, então basicamente a química biorganometálica ela é uma interface entre a química organometálica e a biologia. No caso de complexos metálicos, a gente tem a incorporação de metais de transição na estrutura desses fármacos. E isso, na verdade, aumenta a atividade biológica. Então, um desses exemplos de medicamentos é a incorporação de sais de rutênio 3-irídio-3 na cloroquina. Na figura direita, a gente tem a molécula da cloroquina inicial, que ela era de fosfato, simples, sem íons metálicos, e embaixo a gente tem os complexos de rutênio 3-irídio-3 da cloroquina. No início, como começou essa história de incorporar complexos nos fármacos? Basicamente, a gente tinha complexos de platina sendo incorporados nos medicamentos voltados para tratamento do câncer. Só que, com o tempo, a gente vai percebendo que não era só nos medicamentos para tratamento do câncer que isso funcionava. Então, basicamente, hoje a gente tem vários estudos, várias pesquisas voltadas exatamente para o estudo de incorporação de compostos inorgânicos na clínica médica. Então, basicamente, hoje a gente tem complexos de ouro voltados para tratamento da artrite reumatoide, a gente tem nitroprussiato de sódio voltado para tratamento da hipertensão, usando o complexo de ferro 3. A gente tem medicamentos à base de carbonato de lítio, que tem ação antidepressiva. A gente tem compostos de sulfadiazina de prata, que são usados para infecção por queimaduras. A gente tem compostos de bismuto, complexos de gadolínio 3 para agente de contraste no exame de ressonância magnética. E a gente tem complexos de tecnésio 99 para obtenção de imagens cardiovasculares. Aqui na esquerda a gente tem 3 dessas moléculas com os complexos, com as suas estruturas, mas atualmente tem sido cada vez mais feito esse estudo com base na incorporação de complexos metálicos nos fármacos. Então, qual é a estratégia, né? Para que a gente faz isso? A gente está fazendo essa incorporação de novos metais, de novos complexos nesses medicamentos, exatamente para a gente conseguir desenvolver novas drogas, aumentando o nosso arsenal de drogas disponíveis, principalmente aquelas com atividade antitumoral, tá? Então, basicamente, a gente tem interação entre um íon metálico e um ligante, possibilitando a obtenção de compostos de variedade de número de coordenação, estados de oxidação e geometrias. Bom, as características intrínsecas dos complexos com os íons metálicos é basicamente somada aos aspectos cinéticos e termodinâmicos dos compostos obtidos. Então, a gente tem um espectro de reatividade muito maior, que basicamente significa que a gente consegue tratar um número maior de pessoas, né? Quais são os desafios dessa ideia de incorporação de complexos metálicos? Basicamente, a gente tem a possibilidade de intoxicação pelo íon metálico, que pode causar efeitos severos, como neurodegeneração, mas para isso são feitos muitos testes em vivo, in vitro, e em pacientes mesmo depois, na última fase, né, para ter certeza que esses compostos vão ser seguros, vão ser eficazes, de fato, no tratamento dessas doenças, para depois serem liberados para venda do fármaco nas farmácias e prescrição pelos médicos, né. Então, esses compostos essas coordenações de íon metálico, em antibióticos principalmente, têm se mostrado um mecanismo de reversão da resistência bacteriana. E isso é muito interessante, por causa que, por exemplo, no exemplo da tetraciclina, ela é um antibiótico 6 vezes mais potente que o fármaco não coordenado. E um outro ponto é que com a reversão da resistência bacteriana, a gente pode continuar tendo a ação que a gente tinha no início, quando os antibióticos começaram a ser desenvolvidos. Porque, afinal, eles foram desenvolvidos, a gente tem usado, e só as bactérias mais resistentes têm resistido, né, a esses tratamentos. Então, com a aplicação dos complexos metálicos nesses tipos de medicamentos, também a gente consegue reverter a resistência bacteriana. Bom, a interação entre íons metálicos e as moléculas biológicas. Enquanto os íons metálicos apresentam-se deficientes de elétrons, as biomoléculas, tais como as proteínas e DNA, são muito ricas em elétrons. Essa atração
dessa oposição de carga conduz uma tendência geral de íons metálicos interagirem com as moléculas biológicas. Os compostos de coordenação formados a partir dessa interação são extremamente estáveis e podem ser definidos a partir das 3 equações a seguir, onde temos esse metal em meio aquoso e o ligante, formando então essa complexação. Após a complexação, tem essa solvatação do complexo formado e efeitos eletrônicos, efeitos estéricos e termos entrópicos de efeitos de solvatação constitui a base dessa estabilidade do complexo formado. A coordenação entre essas biomoléculas com íons metálicos inclui a deformação do centro metálico pela biomolécula e vice-versa. Associada a essa deformação está a perda de energia estérica, que é compensada pela energia de ligação que resulta da formação de ligações de átomo doador de par de elétrons da biomolécula com íon metálico, conforme a equação a seguir. Para íons como sódio, magnésio ou zinco, a solubilidade não apresenta um problema e apenas as concentrações milimolares são necessárias. Porém, alguns elementos, assim como o ferro, são muito insolúveis no pH fisiológico. Então, solubilização à parte, os íons metálicos devem ser absorvidos pelas células, um mecanismo que ainda permanece não muito claro e caracterizado. O íon positivo, como o sódio, tem acesso ao meio intracelular através de canais e bombas especiais na membrana celular. Já as espécies negativas entram na célula por um sistema específico, denominado transporte de ânions, tais como os íons sulfato, por meio de membrana externa. Uma vez dentro da célula, o ânion é reduzido, liga-se a um componente intracelular e então é difundido para o meio. Já para os complexos metálicos ou metais neutros, a captação celular pode ocorrer por difusão passiva através da membrana celular. Este é um mecanismo que aparentemente opera a administração da cisplatina, com atividade antitumoral. A cisplatina é administrada por injeção intravenosa em solução salina aquosa. Já os complexos metálicos, como fármacos, devido a esse sucesso desses complexos metálicos como agentes terapêuticos, eles dependem do controle de suas propriedades cinéticas e termodinâmicas por meio da escolha adequada do estado de oxidação, do tipo de número de biomoléculas ligantes e geometria de coordenação. Este mecanismo torna possível encontrar atividade e especificidade biológica. E, muito mais importante, minimizar os efeitos colaterais desses compostos metálicos no organismo. Assim, a química inorgânica medicinal, por sua vez, tem como características seu caráter multidisciplinar, visto que os elementos químicos desempenham um papel crucial em processos biológicos, e que muitos fármacos não possuem mecanismo de ação puramente orgânico. Alguns são ativados ou biotransformados por íons metálicos, incluindo metaloproteínas, como a própria enzima citocromo P450, e que outros sofrem efeitos diretos ou indiretos de íons metálicos no metabolismo. As inúmeras atividades biológicas exercidas por íons metálicos têm recentemente estimulado o desenvolvimento de fármacos à base desses metais. As enzimas do citocromo P450 são uma superfamília de proteínas envolvidas na síntese e no metabolismo das drogas, toxinas e componentes celulares normais. E dentre essas fases do ciclo catalítico do citocromo P450, a droga se liga ao P450 e ao ferro 3+, reduzindo ele a ferro 2, e logo depois fazendo essa ligação com o oxigênio, para no final sendo liberada a enzima com o estado enzimático inicial, que é a de ferro 3+, só que agora ligado ao oxigênio. Bom, eu vou falar agora da malária. A malária é uma protozoose endêmica muito presente em regiões tropicais e subtropicais do mundo. Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium, onde somente 4 das aproximadamente 100 espécies conhecidas são capazes de infectar os seres humanos, sendo essas a P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. malaria, e são todas transmitidas pelo mosquito fêmea do gênero Anopheles. Os principais sintomas da malária são febres intermitentes, que dependendo da espécie de plasmódio podem ser a cada 2 ou 3 dias. Dores de cabeça, dores no corpo, anemia e inchaço no fígado e baço. No caso da malária cerebral, que é causada pelo P. falciparum, há também o comprometimento progressivo do sistema nervoso central. A visão histórica da malária, sabe-se também que a malária não é uma doença nada recente, acreditando-se até que ela tenha sido a principal causa de morte entre os primatas precursores do Homo sapiens, os australopithecus.
A primeira menção à malária na história, de uma tentativa de possível tratamento, foi pelo imperador chinês He Qing, criador da medicina chinesa, em 2700 a.C. E, em 2016, cientistas confirmaram a existência da malária no Império Romano, a partir de uma amostra do genoma mitocondrial extraído dos dentes de cadáveres dos séculos I e III. Algumas figuras históricas que faleceram de malária foram o rei Tutankhamon, Alexandre o Grande e Genghis Khan. A malária afeta entre 300 a 500 milhões de pessoas no mundo e causa cerca de 2,5 milhões de mortes por ano. O tratamento da malária é complexo, longo e muitas vezes ineficaz, já que há altas chances de uma reinfecção do paciente, visto que os países em que se tem as maiores taxas de malária não têm estratégias eficazes ao combate dessa doença, como, por exemplo, a educação da população de risco, a quimioterapia eficiente, o controle do vetor por inseticidas e o uso de mosquiteiros especializados para proteger as casas. Junta-se a isso o surgimento rápido de novas cepas do P. falciparum, que tem maior resistência, e também o desinteresse da indústria farmacêutica em desenvolver fármacos baratos e acessíveis contra a malária. No Brasil, a ocupação desordenada da região amazônica, incentivada por diversos órgãos governamentais para a construção de usinas hidrelétricas, desenvolvimento de projetos agropecuários, entre outras coisas, provocaram um aumento muito grande da transmissão da malária no início da década de 1980, que triplicou de 1970, de 52 mil casos, para 80, com 179 mil casos. E por conta de más políticas de saneamento e falta de estratégias de combate, na década de 90 atingiu seu período mais alarmante, com aproximadamente 632 mil casos no Brasil, dos quais 99,7 estavam na região amazônica. Atualmente houve uma diminuição do número de casos para aproximadamente 150 mil, porém ainda é um número bem alarmante. Do ciclo de vida do parasita. Primeiramente, a picada da fêmea do mosquito Anopheles transmite, através da saliva, os plasmódios na sua fase de esporozoito para a corrente sanguínea do humano, que é o hospedeiro intermediário. Após isso, os esporozoitos vão até o fígado, onde amadurecem e se multiplicam por cerca de 15 dias, dando origem à forma de merozoitos. Os merozoitos rompem as células do fígado e atingem a corrente sanguínea, passando a infectar as hemácias. Nas hemácias, podem desenvolver-se também os gametócitos, que dão a continuação do ciclo, uma vez que são ingeridos por um mosquito caso o doente seja picado. No sistema digestivo do mosquito, que é o hospedeiro definitivo do plasmódio, os gametócitos ingeridos originam os gametas. A fecundação dos gametas dá origem ao cisto, que consequentemente produz esporozóitos por meio de divisão múltipla. Os esporozóitos dirigem-se para as glândulas salivares e, por fim, onde são novamente inoculados no ser humano caso seja picado pelo mosquito. Os fármacos que combatem a malária são conhecidos como antimaláricos. Estes podem ser divididos em dois grupos, de acordo com o local de atuação no ciclo de vida do parasita, podendo ser, assim, atuantes nos eritrócitos, hemácias, ou hepatócitos, no fígado. Os antimaláricos têm uma variedade de compostos com diferentes funções e classes orgânicas, nas quais pode-se destacar quininas, sulfonamidas, artemisininas e organometálicos, que ainda está em estudos, porém, não há ainda uma vacina final contra esta doença. O primeiro fármaco contra a malária oficialmente da história foi a quinina, isolada da casca da árvore cinchona, por Petellier e Caventou em 1820. Desde então, vários outros fármacos foram sendo desenvolvidos e usados. Aqui, algumas moléculas do tratamento contra a malária, do grupo das quininas, no qual destaca-se a cloroquina, por ser o remédio mais utilizado e conhecido, devido à eficiência em casos leves, baixo custo e menor toxicidade em relação aos outros antimaláricos. É importante observar nas moléculas a parte que está em azul, correspondente à função quinolina, que será importante mais adiante. Outras moléculas antimaláricas, como a artemisinina, que contém um grupo peróxido na molécula, e à direita as diferentes sulfonamidas usadas contra esta doença. Atualmente, novos antimaláricos têm sido pesquisados e desenvolvidos.
Os tratamentos usuais têm perdido eficiência, já que, devido à seleção natural, os plasmódios ficam mais resistentes, o que atrapalha o controle da malária e o desenvolvimento de possíveis vacinas. Assim, por isso que é importante desenvolver novas opções que consigam escapar do mecanismo de resistência do parasita e ainda serem eficientes. A principal área de estudo são os complexos organometálicos e tem tido resultados promissores. Nesses complexos, os metais de transição são o rutênio ou a platina, e um dos ligantes é a cloroquina, que se coordena com o metal por meio do nitrogênio da quinolina, destacada em azul nas moléculas antimaláricas mostradas anteriormente. Alguns complexos com metal coordenado sendo o rutênio. Perceba que, apesar de ter diferentes ligantes de uma molécula para outra, a cloroquina como um dos ligantes é fator em comum em todos eles, como nota-se à direita das moléculas. A situação se repete para o caso do metal platina. Diferentes ligantes orgânicos para cada molécula, porém, em comum, todas apresentam um ligante cloroquina, como observa-se à direita dessas estruturas. A partir das pesquisas e estudos, é possível afirmar que os complexos organometálicos estudados são mais permeáveis em membranas celulares, apresentam boa estabilidade em água em altas temperaturas, o que indica que a ação antiparasitária se deve à estrutura do complexo como um todo. Sabe-se que os complexos estudados com cloroquina e metais rutênio ou platina inibem a polimerização da imina, o que interrompe o ciclo de vida do parasita, o matando. E, também, as pesquisas sugerem que esses complexos são eficientes contra o mecanismo de resistência do plasmódio. Entretanto, não é possível afirmar, com base nos dados, como é o mecanismo dessas reações. Os complexos com rutênio apresentaram algumas vantagens específicas, tais como maior velocidade de ação antiparasitária do que a da cloroquina pura, ou seja, maior cinética da reação, e também maior espectro de ação do que a cloroquina, assim, conseguindo atuar em diferentes etapas do ciclo de vida do plasmódio. Bom, agora vamos falar da leishmaniose. As leishmanias são causadas por parasitas de diferentes espécies do gênero Leishmania. Estes se alternam entre a forma Promastigota flagelada, encontrada no tubo digestivo do inseto vetor, e a forma Amastigota intracelular, encontrada no hospedeiro vertebrado. A transmissão ocorre quando insetos vetores infectados transmitem aos hospedeiros vertebrados as formas promastigotas metacíclicas no momento do repasse sanguíneo. Essas formas invadem células do tecido conjuntivo e convertem em amastigotas, que se multiplicam por divisão binária no interior dos fagolissosomas. Aspectos clínicos. Leishmaniose cutânea. Lesão cutânea que se desenvolve no local da picada do vetor uma pequena pápula, elevação da pele, avermelhada que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta. Manifestação de lesões inflamatórias nas mucosas do nariz ou da boca. Leishmaniose visceral é o comprometimento do baço, fígado, linfonodos e medula óssea, que caracteriza a leishmaniose visceral. Inicia-se os sintomas com febre, inchaço da barriga, cerca de 2 semanas após o início da febre, ínguas doloridas, perda de peso e fraqueza excessiva, manchas escuras na pele e pode haver diarreia. Após os ciclos de divisão, estas formas são liberadas, com a ruptura das células hospedeiras, podendo invadir células dendríticas, fibroblastos ou mesmo novos macrófagos, ou ainda serem ingeridas pelo inseto. No vetor, as formas amastigotas se convertem em promastigotas procíclicas, aderindo ao epitélio do intestino do flebotomínio, onde se dividem ativamente, por divisão binária. Após intensa multiplicação dos parasitas, ocorre a diferenciação para a promastigota metacíclica, que é a forma infectiva do inseto vetor, transmitida no momento de repasse sanguíneo, completando o ciclo, conforme a figura 1.14. As leishmanioses compreendem um grupo de doenças com diferentes aspectos e severidades,
apresentando uma vasta distribuição geográfica, conforme a figura abaixo 1.13. Esta protozoose é endêmica em 88 países, afetando cerca de 12 milhões de pessoas, estando cerca de 350 milhões de pessoas com risco de contraí-las. Dados da OMS de 2004 mostram que 50 a 75% desses casos são de leishmaniose cutânea e 25 a 50% de leishmaniose visceral. Aproximadamente 90% dos casos de leishmaniose cutânea estão distribuídos no Afeganistão, Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria, e 90% dos casos de leishmaniose visceral em Bangladesh, Índia, Nepal e Sudão. Dados recentes demonstram que 70 mil indivíduos morrem anualmente em decorrência da doença. Além disso, existe o estigma social associado às deformidades e cicatrizes desfigurantes, causados por algumas formas de leishmaniose, bem como incapacidades relacionadas à doença, impondo grande carga social, obstruindo a produtividade e o desenvolvimento socioeconômico. Devido à ausência de vacina contra a leishmaniose, a quimioterapia tem sido a única forma de tratamento para essa doença. Dentre os compostos utilizados no tratamento, pode-se destacar os fármacos de primeira linha, baseados em compostos de antimônio, pentavalentes, como estiboglucanato de sódio, N-metilglucamina, e os de segunda linha, como pentamidina, a anfotericina B e a miltefosina. Os antimoniais pentavalentes foram introduzidos nas clínicas médicas há mais de 60 anos. Com o passar do tempo, novas substâncias têm sido avaliadas, porém, atualmente, o tratamento ainda é baseado nesses compostos. O modo de ação dos antimoniais pentavalentes é ainda bastante obscuro e pouco compreendido. Uma das principais sugestões para o mecanismo de ação desses compostos é baseada no mecanismo de oxirredução, sendo proposta a redução in vivo do complexo de antimônio 5 para antimônio 3, e a atividade atribuída à toxicidade dos compostos de antimônio 3. Outra proposta de mecanismo de ação desses medicamentos é que compostos de antimônio 5 são capazes de formar complexos com nucleotídeos, interferindo no seu metabolismo e levando à inibição da topoisomerase do parasito. Os antimoniais são desaprovados pelo FDA, Food and Drugs Administration, nos Estados Unidos. Entretanto, o pentostan é permitido pelo CDC, Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, e é usado principalmente nos países de língua inglesa. Por outro lado, o N-metilglucamina tem sido utilizado no Brasil e em outros países da América Latina. Além disso, a sua eficácia terapêutica pode variar de um país para o outro, sendo, portanto, indicado pela OMS, de 1998, a adequação do tratamento de acordo com a área geográfica. Variações nas respostas clínicas ao tratamento com antimoniais pentavalentes têm sido um persistente problema no tratamento das leishmanioses. O longo período do tratamento provoca um acúmulo do medicamento em tecidos como baço e fígado, além de causar mialgia, pancreatite, arritmia cardíaca e hepatite, que pode levar ao abandono do tratamento. A anfotericina B, como pode mostrar na estrutura e a figura ao lado, é um antibiótico polivalente que tem sido usado desde 1960 como tratamento de segunda linha para leishmanioses. Estes compostos têm atividade contra fungos, bem como contra a leishmania e Trypanosoma cruzi. O medicamento é bastante tóxico, podendo causar efeitos colaterais como anafilaxia, trombocitopenia, dores generalizadas, calafrios, febres, anemia, convulsões e anorexia. Já a pentamidina é administrada por via parenteral, acumulando-se no fígado e rim, sendo eliminada lentamente pela urina e fezes. A toxicidade tem sido um fator de limitação de seu uso, com casos já descritos de hipoglicemia, diabetes, nefrotoxicidade e taquicardia, assim como outros efeitos adversos expressivos como mialgia, hipotensão, dores de cabeça e náuseas. Falando um pouquinho sobre novos tratamentos, inicialmente desenvolvida para o tratamento do câncer, a miltefosina representa o primeiro medicamento efetivo para o tratamento da leishmaniose visceral. Sua atividade foi demonstrada em diferentes modelos experimentais, in vitro e in vivo. Na Índia, o tratamento com miltefosina apresentou 95% de cura para a leishmaniose visceral na dose de 100 mg por quilograma dia, durante 28 dias.
Este medicamento apresenta bastante eficácia e apresenta poucos problemas, sendo eles efeitos tóxicos reversíveis, além do fato de que seu uso em mulheres requer cuidado devido à sua propriedade teratogênica. Discutindo um pouco sobre os estudos e as pesquisas apresentadas, podemos concluir que os fármacos até o momento utilizados para as doenças parasitárias vêm apresentando muitos problemas, desde a toxicidade, a resistência do parasita aos mesmos, entre outros. Nesse sentido, a procura de novos quimioterápicos eficientes, mais seletivos e menos tóxicos ao organismo é de grande valia, sendo alvo de pesquisas em vários laboratórios. Novas estratégias estão sendo utilizadas na obtenção de novos fármacos, dentre elas a modificação estrutural de fármacos já existentes através da introdução de grupos químicos e um protótipo já ativo, ou a incorporação de metais a compostos que são ativos ou mesmo os utilizados como medicamentos.